Usa-me como a tocha acesa na escuridão. A paz do Senhor, crianças, estamos aqui para mais uma história e eu já quero começar lendo aqui um versículo para vocês que se encontra no livro de Isaías. Abre aí na Bíblia de vocês. Isaías capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Esse versículo, ele lembra muito a história de José, que é o que a gente está aprendendo. E o tema da lição de hoje, ela é a lição 8 e o tema dela é recompensado por interpretar um sonho. E a gente sabe que José ele sofreu muito. Ele sofreu muito, muito mesmo quando seus irmãos venderam ele. Ele sofreu muito quando ele virou escravo no Egito. Ele sofreu muito quando a mulher de Potifar arrumou um negócio lá com ele que ele foi parar na prisão. Ele sofreu muito quando ele foi parar na prisão também. Mas só que em tudo, José ele não murmurou. E ele em tudo glorificava o nome do Senhor. Não é verdade? É verdade. E teve um dia que José ele interpretou o sonho de dois homens. José estava na prisão e ele interpretou o sonho de dois homens, que foi um padeiro e um moço que fazia vinho para o rei. Quem era o rei? Faraó, isso mesmo. E José falou que um deles iria morrer e o outro iria viver, ia tornar novamente para o seu posto, que foi o moço que fazia vinho para Faraó. E aconteceu segundo que José falou. E ele ainda falou assim, mas quando você sair daqui, não se esqueça de mim. Mas, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aquele homem, ele se esqueceu de José. E ele continuou trabalhando lá normalmente a vida dele, né? E um dia, o rei Faraó, ele estava deitado lá, dormindo, quando de repente ele teve um sonho. Quando ele teve um sonho, ele começou a sonhar com 7 vacas. As vacas todas bonitas, fortes, cheias de saúde. E depois saíam mais 7 vacas de dentro do rio. E essas 7 vacas comiam as 7 vacas gordas. Mas só que essas 7 vacas, as primeiras 7 vacas, elas eram bonitas e fortes. Essas 7 vacas, elas eram magras, muito magrinhas, que pareciam os ossos dela. E elas estavam tão feinhas que elas comiam as outras vacas e continuavam feias. Depois ele acordou assustado, sem saber o que era aquilo, e ele tentou dormir novamente. Nisso que ele tentou, ele sonhou outra vez. E ele sonhou que as espigas, são os matinhos assim que crescem, as espigas cresciam, 7 espigas bonitas, fortes, cheias de vida, verdinha, e de repente nascia mais 7 espigas. Só que essas espigas, elas eram feias, elas estavam secas, estavam murchas, e essas espigas comiam as outras espigas bonitas. Sim, o rei acordou, Faraó acordou e ele não sabia o que fazer, ele ficou louco. Ele falou assim, eu preciso que alguém interprete esse sonho. E ele começou a chamou os magos, chamou um do lado de cá, outro do lado de lá, e ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Só que de repente aquele moço se lembra. Se você não se lembra, vai assistir a outra aula. Mas vocês se lembram que é daquele moço que José havia interpretado o sonho dele lá dentro da prisão? Exatamente. Ele estava ali, né? E ele notou o rei assim meio preocupado, inquieto, e falou assim, meu rei, Faraó, o que está acontecendo?
Aí ele falou assim: ai, é que eu tive um sonho, eu não consigo decifrar, eu não consigo interpretar esse sonho. Aí foi uma hora, uma oportunidade boa. Aquele moço se lembrou de José. Nisso que ele se lembrou de José, ele falou para Faraó: ah, eu sei quem pode interpretar o sonho do senhor. Porque quando eu estava preso, eu e o padeiro, a gente sonhou um sonho cada um naquela noite. E de repente a gente não sabia quem podia interpretar, e nós contamos esse sonho para esse jovem, que era José. E ele decifrou, interpretou o nosso sonho. E aconteceu. Ele falou que o padeiro iria morrer e que eu retornaria para o meu cargo. Gente, na hora que Faraó ouviu isso, ele falou: corre, 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 chama esse homem, fala com ele, chamando ele vir aqui porque eu preciso que ele interprete o meu sonho. Foram lá na prisão, correram, foram chamar José. Vocês não acreditam, José estava cabeludo, com a barba grande, e falaram assim: vamos cortar o cabelo de José. Fizeram a barba dele para ele se apresentar diante do rei. E quando José chegou lá, ele começou a falar. Ele se apresentou a Faraó, né? E começou a ouvir o sonho que o Faraó contou. E José falou assim: é apenas 2 sonhos em um. Era apenas um sonho que o Faraó teve em 2, né? E José falou assim para ele: esse sonho, as 7 vacas bonitas, como também as 7 espigas bonitas, significam 7 anos de muita fartura, de muito alimento, de muita colheita. O campo vai estar verdinho, bonito, as vacas vão estar todas bem alimentadas, fortes, e vai ser um ano de muita fartura. E as outras 7 vacas e as outras 7 espigas significam 7 anos de muita, muita, muita seca. Já não vai ter tanta fartura assim. O campo vai ficar seco, murcho, não vão conseguir produzir alimento. E José falou com ele: eu vou até deixar um conselho para vocês. E ele falou com José que ele falou com Faraó que era para Faraó escolher alguém para que pudesse governar os alimentos, guardar mantimentos, guardar, porque quando viesse aqueles 7 anos de muita fome, eles teriam pelo menos uma reserva guardada para quando chegasse esses anos, né? E Faraó ouviu o conselho de José, e o conselho de José foi muito agradável para Faraó, né? E depois eles conversaram, o Faraó foi lá conversar com os seus conselheiros e falou assim, contou, né? E falou assim: será que tem alguém melhor do que ele para que a gente possa colocar? E Faraó chegou à decisão de que não existia ninguém melhor do que José para ocupar esse cargo. E José, ele se tornou governador do Egito. Olha só, crianças, aquele homem que... Vamos lembrar a história de José. Ele era odiado pelos seus irmãos, foi vendido, ele virou escravo. Depois aconteceu os negócios com a mulher de Potifar, que colocou ele na prisão. Olha quantas coisas que José poderia ter ficado triste, mas em tudo ele ficou triste sim, mas ele não murmurou. E aí Deus honrou ele, colocando ele aonde? Como governador. E ele ainda casou. José casou com a Zenate, que era filha do sacerdote do Egito, de um dos sacerdotes do Egito. Olha só como é que a história de José é bonita. Mas ainda não acabou, crianças. Essa é a história de hoje. A tia Esté, semana que vem, vai continuar contando essa história e vocês vão ver quantas coisas nós podemos aprender com José. A história de hoje foi um pouquinho maior, mas ainda tem muita história pela frente, tá? Então fiquem com Deus, guarde essas palavras no coração de vocês. Daqui a pouco nós vamos estar todos unidos novamente. Em nome de Jesus,
Um cheiro para vocês e até a próxima aula.